Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Graças ao bom Deus, eu não me canso de dizer. Graças ao bom Deus que estamos aqui, mais esta oportunidade. Buscando, né, irmãos? Buscando e nos esforçando em fazer a vontade de Deus. Amém? Eu quero aqui, irmãos, trazer uma mensagem. E eu peço que os irmãos largue o que está fazendo agora e tenta prestar atenção. Obviamente, se você estiver dirigindo, eu peço que não tire a direção do que você está fazendo agora, no caso, que é dirigir, obviamente. Mas eu te peço, irmãos, que se você puder, abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20. É um texto bastante conhecido, só que eu creio no poder da fé que Deus me deu uma revelação, tá bom? É um texto bem conhecido, eu quero estar lendo aqui o versículo 1 e vamos ver aqui até onde vai. 2 Crônicas, capítulo 20, que diz assim: E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Versículo 3. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum e todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Peço, irmãos, que você atente aqui para esta expressão do versículo 4. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Tá aqui, irmãos, num primeiro momento, a leitura aqui de 2 Crônicas, capítulo 20, que eu li aqui do versículo 1 até o versículo 5, até o versículo 4. Josafá, o rei Josafá. É necessário aqui, irmãos, no contexto aqui da história, eu começar aqui do capítulo 17, onde fala do bom reinado de Josafá. Versículo 3: E o Senhor era com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, e não buscou a Balaíns. Antes, buscou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Então vemos aqui, irmãos, um rei bom, um homem bom. Por que não dizer um homem de Deus? Obviamente um homem de Deus, um homem que agradava ao Senhor, um homem que se esforçava em fazer a vontade de Deus. Foi justamente o que eu disse aqui no início. Nós nos esforçamos em fazer a vontade de Deus, não é verdade? E aqui no versículo 1 do capítulo seguinte, que é o 18, tá aqui, irmãos, Josafá fazendo um acordo com o rei de Israel. Josafá, o rei de Judá, fazendo um acordo com o rei de Israel chamado Acabe. Versículo 1: Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe, ou seja, se ajuntou com Acabe, se consolidou com Acabe, entrou, vamos dizer assim, em concordância com Acabe, os dois reinados aqui. Louvado seja Deus. E aqui vai prosseguindo a história. Tem aqui a história que eles procuram um profeta para saber se eles poderiam ir contra Ramote e Gileade. E, logicamente, o rei de Israel, Acabe, tinha ali os seus profetas escolhidos. Ele tinha ali os seus profetas pré-estabelecidos. Profetas esses que a própria Bíblia diz que ele falava e profetizava o que os outros queriam ouvir. E foi justamente por isso que Acabe mandou chamar a estes profetas. Só que Josafá disse, perguntou para o rei de Israel: por acaso não tem mais alguém na qual nós possamos consultar ao Senhor, se nós podemos ou não ir para esta peleja?
E aí que Acabe lembrou que havia um profeta. Só que esse profeta, segundo a visão de Acabe, ele era contra tudo que eles gostariam de ouvir. Eu vejo aqui um verdadeiro profeta que muitas vezes profetiza aquilo que é necessário profetizar. O verdadeiro profeta que é a boca de Deus na terra. O verdadeiro profeta que não fala apenas o que nós queremos ouvir, mas é o profeta que fala aquilo que é necessário nós ouvirmos. E o versículo 14: Vindo, pois, ele ao rei, e este lhe disse: Micaías, iremos a Ramote Gileade à guerra, ou deixaremos de ir? E ele disse: Sobe, triunfarás e serão dados na vossa mão. E o rei lhe disse, aqui o rei Acabe: Até quantas vezes te conjurarei, para que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: Vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm Senhor, e torne cada um em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que ele não profetizaria de mim o que é bom, porém sempre o mal? E disse mais: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Aqui o profeta: Vi ao Senhor assentado no trono, e todo o exército celestial em pé, à sua mão direita e à sua esquerda. E disse o Senhor: Quem persuadirá a Acabe, rei de Israel, para que suba e caia em Ramote Gileade? E um dizia desta maneira, e outro de outra. Então, aí irmãos, continua aqui. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor, e disse: Eu persuadirei. E o Senhor lhe disse: Com que? E ele disse: Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: Tu o persuadirás e ainda prevalecerás. Sai e faz-o assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca dos teus profetas, e o Senhor falou mal a teu respeito. E aqui, irmãos, está aqui a profecia entregue de que não daria certo esta peleja. E aqui, irmãos, no versículo 28, que diz assim: Subiram, pois, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: Disfarçando-me eu, então entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas roupas reais. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel, e entraram na peleja. E aqui, irmãos, nós vemos aqui que quando Deus declara uma coisa, não adianta o homem se disfarçar, não adianta querer fugir, porque aqui, irmãos, nós vemos a trágica morte do rei Acabe. Disfarçou-se. Josafá se vestiu como rei. Ele clamou a misericórdia de Deus, e Deus fez com que ele pudesse escapar. Mas aqui um sobrenatural aconteceu. Aqui um dos soldados armou o arco e atirou a esmo, ou seja, numa direção aleatória. Só que aqui essa flecha feriu o rei de Israel entre as junturas e a couraça. Aqui, irmão, você vê que quando Deus declara algo, ela acontece. Muitas vezes de forma, alguém pode dizer, talvez é impossível que isso aconteça. Mas se Deus declarou, isso vai acontecer. Muitas vezes nós tomamos essa palavra de que quando Deus promete uma coisa, Ele cumpre. É verdade. Quando Deus promete algo, Ele cumpre. Seja isso bom às minhas vistas, ou seja isso muito mal às minhas vistas. Se Deus falou que vai cumprir, é porque realmente Ele vai cumprir. E aqui morreu o rei de Israel. Capítulo 19. E Josafá, rei de Judá, voltou em paz à sua casa em Jerusalém. E Jeú, filho de Anani, o vidente, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: Devias tu ajudar o ímpio e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. E aqui, irmãos, eu encerro essa introdução. Eu comecei lendo aqui no capítulo 20, onde aqui foi dito que vinha uma grande multidão contra Josafá, contra esta nação.
E aqui nas leituras que eu fiz houve um motivo. Primeiro grande motivo: desagradaram ao Senhor. Esse foi o primeiro grande motivo. Desagradaram a Deus. E veio uma grande multidão. Josafá, um bom rei. Um bom rei que apoiou alguém que não era para ter apoiado. Um grande rei que ajudou quem não era para ser ajudado. Você consegue entender, meu irmão, minha irmã? Você consegue notar aqui os perigos de nós nos ajuntarmos com alguém? Ou como a palavra aqui está dizendo, cadê o termo aqui que foi usado? Aparentou-se com Acabe. É a Bíblia aqui que eu estou em mãos. Josafá, riqueza e glória em abundância, aparentou-se com Acabe. Ou seja, se uniu, se aliou com um homem ímpio. Ele foi repreendido aqui pelo profeta Jeú. Por quê? Porque ele faz uma pergunta tanto quanto, vou dizer, irônica. Aqui Jeú falando para Josafá: devias tu ajudar o ímpio e amar aqueles que odeiam o Senhor? É lógico que não, mas foi justamente isso que Josafá fez. Muitas vezes nós fazemos o que não agrada o Senhor e não medimos as consequências dos nossos atos. Apoiou quem não devia ter apoiado. Aí nós estamos trazer para os dias de hoje. Nós estamos num momento de grande transição, de grande preocupação no nosso país, na nossa nação aqui no Brasil. Escolher a nossa liderança, o nosso, entre aspas, o nosso rei. E quantos têm feito alianças? Quantos têm se aparentado com outros? Aí você pode ver alguns homens e mulheres de Deus se ajuntando com ímpios, com pessoas que vão declaradamente contra a palavra do Senhor, contra os princípios. E aqui eu não estou falando, irmãos, de fanatismo religioso. Aqui eu estou falando de bons costumes conforme o que Deus deixou escrito para a nossa vida. Mas muitos de nós e muitos deles que estão aí nas candidaturas se unindo com ímpios, se unindo com pessoas que odeiam o Senhor, não diferente aqui do que aconteceu com Josafá. O rei Acabe, o ímpio rei Acabe, casado com a ímpia Jezabel, idólatra, levou todo o povo à idolatria, oprimiu o povo. Muitos têm feito isso nos dias de hoje. Aí muitos nos dias de hoje, irmãos, estão preocupados se direita ganha ou se esquerda ganha. Eu particularmente sou neutro. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Precisamos de um rei, mas se nós voltarmos na história, foi o próprio povo que escolheu um rei, porque Deus que reinava. Mas nós, entre aspas, no geral, nós queríamos um rei, assim como as nossas nações vizinhas. Nós observamos as nossas nações vizinhas e queríamos um rei. E Deus permitiu que tivéssemos um rei. E temos agora os políticos de toda espécie, ministros, presidentes. Temos muitos ímpios, muitos que se dizem homens e mulheres de Deus. Mas voltando aqui ao que eu ia falar, esquerda e direita muito preocupados com a direita, na qual muitos de nós, pelas obviedades das práticas e das palavras, que é alguém que, entre aspas, supositadamente está ali a defesa do Evangelho. Do outro lado, alguém que confesso é alguém que está contra a palavra, contra Deus e contra a igreja, contra o cristianismo. Mas aqui, como veio uma grande multidão contra Josafá, e isso fez com que o povo orasse e buscasse ao Senhor. Isso fez com que o povo clamasse o socorro de Deus. Aí muitos de nós estamos preocupados sobremaneira se, por exemplo, a esquerda ganhar. Vai começar a perseguir a igreja. Glória a Deus por isso se acontecer.
Porque vai cumprir a palavra tem que se cumprir. A perseguição vai ter que chegar uma hora. Mas nós não queremos passar perseguição. Nós não queremos ter problemas. Mas quais os motivos de nós termos problemas? Quais tipos de pessoas nós temos apoiado? Quais tipo de pessoas nós temos escolhido? Eu vou dizer, irmãos, é bem provável que as coisas aconteçam da forma que nós não gostaríamos que acontecesse. Porque ninguém quer ter problema. Aqui Judá não queria ter problema. Se você fosse perguntar para Josafá se ele queria ter problema, obviamente, se o profeta dissesse: Josafá, você quer que venha, se levante uma grande multidão contra você e contra a nação? É claro que não. Mas não vai ter jeito, não é questão de escolha. Vai se levantar uma grande multidão contra a tua vida, contra a tua nação. E nós temos essa escolha? Talvez teríamos como evitar. Não evitar que a palavra se cumpra, mas evitar que coisas ruins aconteçam na nossa vida. Nós temos buscado a Deus antes que os problemas venham? Ou será que nós só buscamos a Deus depois que os problemas vêm e que as dificuldades chegam? Será que agora que vai vir, irmãos, o grande avivamento da igreja? Será que você consegue se alegrar se aconteceu o que você acha que é pior que pode acontecer com a igreja? Pensa comigo, qual que é a preocupação de grandes líderes religiosos? Será que eles estão preocupados mesmo com as ovelhas? Ou estão preocupados com seus grandes templos e com as suas fontes de renda? Quais serão? Eu não estou julgando ninguém aqui, eu tô aqui apenas pensando. Mas se o avivamento da igreja chegar mesmo, que aqui eu não estou falando de emoção, não estou falando de pulo, e eu não estou falando de música. Estou falando do avivamento verdadeiro que ele vem quando a dificuldade chega. Aqui, como no tempo de Josafá, o povo começou a buscar a Deus. Quem sabe só assim o povo começa a buscar a Deus verdadeiramente. Quem sabe quando os grandes exércitos virem contra nós, a gente começa a buscar a Deus. Quem sabe alguém muda a lei e me proíbe de andar com a Bíblia livremente, pregando o Evangelho. Aí vem a lei e me proíbe. Quem sabe assim eu começo a orar mais e buscar mais ao Senhor. Nós unidos, toda a igreja unida, pranteando, chorando, lamentando. Será que nós vamos ter que chegar neste ponto? É Deus que sabe, mas tudo indica que pode ser que isso aconteça. Isso seria muito bom que acontecesse mesmo. Não é que eu quero tragédia para nós. Vivemos hoje, irmãos, uma religião fria, gelada. Para não dizer fria e gelada, eu vou dizer morna, que é pior do que frio ou gelado. Por quê? Porque a palavra diz em Apocalipse, porque não é frio nem quente. Você é morno, nós somos mornos. E Deus há de nos vomitar da boca dele. Você vê, irmãos, que tudo é um ponto de vista. É um ponto de entendimento. Alguém vai concordar, alguém não vai concordar completamente do que eu estou dizendo. Ganhando um que defende, ou pelo menos que diz que defende os valores cristãos. Bem que seja, que Deus o abençoe. Mas se o outro, que é um ser humano carente da misericórdia de Deus também, porque a gente não consegue olhar com amor. A gente não consegue ver fulano ou aquela parte da sociedade como almas preciosas para Jesus, na qual Deus amou o mundo de tal maneira que entregou a si mesmo. Se entregou à morte para que aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É uma alma, tanto direita quanto esquerda, quanto meio, trás, frente, sei lá o que. São filhos de Deus, irmãos. Ou pelo menos são criaturas de Deus. Que Deus dá o poder para se tornarem filhos. Mas a gente fica com o discurso do ódio, da raiva, da violência. Nós com preocupações nas quais há segundas intenções. E a intenção verdadeira que está sendo exposta não é aquela. E Deus sabe muito bem qual que é a intenção de cada um. A intenção dos grandes pastores. Ah não, veja bem, eu quero proteger as minhas ovelhas. Aí eu pergunto, desde quando?
Pensa comigo, irmãos. Desde quando alguém está preocupado com a sua dupla de aeronaves? O outro lá está preocupado com a sua BMW branca 2030 com couro bege. Olha. Está preocupado com o nível, o padrão de vida dele. A moradia, conforto, alimentação, os melhores colégios, contas no exterior. Aí se vier alguém que vai perseguir a igreja e que vai colocar lei para fechar as igrejas, esses alguém, logicamente, tem que estar muito preocupados. E aí nós colocamos numa balança. O que será que seria melhor para nós? Continuar essa falsa paz, onde não há paz, há guerra? Lá em Jeremias, próprio Jeremias, o profeta disse: esse povo diz paz, paz onde não há paz. Paz, paz onde há guerra. Uma guerra camuflada, conflito geral. Aí eu volto a te perguntar, o que seria melhor para nós? Que acontecesse a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Ou a nossa vontade? E qual seria a nossa vontade? É não ter problema. É não ter tribulação. A nossa vontade, pentecostais, neopentecostais, é que o arrebatamento seja antes da grande tribulação. Mas por que muitos de nós defendem essa teoria? Que o arrebatamento da igreja tem que ser antes da grande tribulação. Por quê? Justamente porque nós não queremos ter problemas. Sendo que o problema, irmãos, nos leva ao joelho. O problema nos leva à presença de Deus. O problema nos leva a chorar na presença de Deus. E eu particularmente vejo a solução da igreja de hoje como sendo essa: levantar o Senaqueribe, o perseguidor. Levantar nem que seja o Saulo de Tarso para perseguir os crentes. Quem sabe assim nós, eu e você, nesse canal aqui chamado Evangélico, nós despertamos para a vida. Nós acordamos para a vida e parar de chorar problemas primários. Eu vou ter que recitar aquele corinho da harpa de novo. Eu quero estar com Cristo quando a luta se travar. Mas ninguém está se preparando para isso. Estar com Cristo quando a luta, quando a guerra, quando a dificuldade terrível chegar. E quem vai estar preparado para estar com Cristo nesse dia? Se muitos de nós não conseguem vencer os problemas primários. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muitos que dizem que conhecem a verdade, mas não conhecem, porque se conhecesse a verdade estava liberto pela verdade. Mas muitos de nós tropeçando em coisas básicas, sendo que a igreja, nós estamos carecendo gritantemente de pessoas fortes e corajosas. Você conhece o texto lá de Josué capítulo 1, versículo 9? Seja forte e corajoso. Para quê? Primeiro, para acreditar na palavra. Ser forte e corajoso para obedecer a palavra. O que Josafá fez? Um bom rei, estava reinando bem. Ele fez algo que Deus não gostou que ele fizesse, ele fez. Senaqueribe. Quem foi que levantou Senaqueribe? Foi o próprio Deus que levantou Senaqueribe. Há motivos para isso, sempre há um motivo. Principalmente em relação a pecado. O pecado gera morte. O pecado traz dificuldade e traz problemas. Foi Deus que levantou Senaqueribe. Por quê? Porque Israel, não diferentemente nos dias de hoje, tem errado, tem pecado, tem feito o que é mal aos olhos do Senhor. Foi quando o rei Ezequias se humilhou aos pés do Senhor. Porque é assim que vai ter que acontecer, irmão, nós nos humilharmos verdadeiramente aos pés do Senhor, clamando a misericórdia dele de dia e de noite, nas madrugadas, na mata, no monte. Clamar a misericórdia de Deus. Senhor, nos ajuda. Aí eu te pergunto, irmãos, a solução do nosso país está onde? Para muitos de nós, está no presidente. A solução da nossa cidade, do nosso estado, está no governador, no prefeito. Não. A solução da nossa vida está em Deus, irmãos.
A nossa confiança tem que ser em Deus, irmãos. Deus instituiu a autoridade, instituiu. Devemos respeitar. Não importa se é da direita ou da esquerda, se tiver lá, vamos ter que respeitar. E nas demais coisas que nós fazemos, buscamos o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus Cristo, para nos guardar, nos proteger e nos livrar de todo mal. E buscar ao Senhor, irmão, não só para nós, mas para a geração dos nossos filhos, para a geração dos nossos netos, se assim Ele permitir e não voltar antes para acabar com tudo isso. Porque Ele disse que voltaria. E com certeza absoluta Ele vai voltar. Até lá, cada um vai colher o que tem plantado. Seja simples cidadão, ou seja da autoridade máxima do país ou da nação, qualquer que seja. Cada um vai dar conta dos seus atos, por mais escondido que possa estar, porque diante de Deus não fica nada em oculto, e um dia haverá de ser revelado. O oculto e escondido, um dia haverá de ser revelado. Então, irmãos, que seja um esclarecimento para a minha vida e para a tua vida essa mensagem. Aconteça o que acontecer, a nossa confiança tem que continuar no Senhor. A nossa confiança, ela tem que continuar no Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. E vamos continuar na oração, vamos continuar orando, porque nós somos um povo forte. Nós somos uma geração eleita, sacerdócio real. Está em nossas mãos como cristãos. Está em nossos joelhos como cristãos. Está em nossa mente como cristãos. Está em nossas palavras como cristãos. Está em nosso testemunho como cristãos. Está em nosso ir e vir, no nosso caminhar como cristãos. Então vamos ser exemplos. E vamos fazer o que Deus quer que nós façamos, mesmo que não sejamos a maioria. Amém? Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus. Onde você estiver, erga sua mão e receba a bênção do Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce consolação do Espírito Santo de Deus, esteja sempre convosco, não somente hoje, mas para todo sempre. Você que crer diz, amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E operando Deus, quem impedirá? Deus abençoe, Deus abençoe. Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite. No nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe.